Por que na fase excêntrica há maiores microlesões? É isso que nós vamos entender nesse vídeo aqui. As repercussões fisiológicas do motivo de na fase excêntrica haver mais microlesões. E qual o impacto disso para a prescrição do treinamento e da dieta. Então vamos lá. Quando nós temos as actinas e miosinas se alongando enquanto geram tensão, nós vamos ter o quê? Um impacto nas actinas e miosinas que possuem menor capacidade de trabalho. Consequentemente, redução da sobreposição dos filamentos de actina e miosina. E dessa maneira, mais tensão por micrômetro quadrado e microlesões. Calma, calma, você vai entender o que eu acabei de dizer aqui. Primeiramente, vamos entender o mecanismo de contração muscular. Vamos entender rapidamente. Então aqui eu tenho os filamentos de actina e os de miosina, tá bom? Então são os filamentos de actina e miosina que são responsáveis pela contração muscular. Nos filamentos de actina, então aqui ó, actina, eu tenho os sitioativos da actina. Sitioativos da actina. Para poder ter a contração, eu preciso que a miosina, então a miosina, que tem ponte cruzada, olha só, que tem ponte cruzada, se acople com o sitioativo da actina. É preciso que aconteça isso daqui, ó. Eu preciso que os filamentos, a ponte cruzada de miosina, se acople com o sitioativo da actina. Contudo, em repouso, nós temos uma proteína que cobre o sitioativo. É uma proteína que está na molécula de actina, que se chama como? Tropomiosina. Tropomiosina. Então está cobrindo. E eu ainda tenho na tropomiosina, vou até fazer de outra cor aqui. Na tropomiosina eu tenho uma outra molécula, que é a troponina. Troponina. Entenda isso. Entenda essa repercussão fisiológica para que a sua prescrição do treinamento possa ser criteriosa a fim de gerar a repercussão necessária, tá bom? Então olha só, e na troponina eu tenho o sitioativo do cálcio. Eu tenho o sitioativo do cálcio. Então olha só, eu tenho a molécula de actina e na molécula de actina eu tenho a tropomiosina cobrindo o sitioativo. E na tropomiosina eu tenho a troponina. Como está cobrindo, não tem como ter acoplamento miosina-actina. Não tem como ter acoplamento. Não tem como ter acoplamento. Porque tem a proteína cobrindo. Só que quando eu tenho o impulso nervoso gerado pelo córtex motor primário e áreas corticais superiores, esse impulso nervoso chega até na célula muscular e libera do retículo sarcoplasmático, libera o cálcio. Libera o cálcio do retículo sarcoplasmático. O que faz o cálcio? O cálcio vai e se liga ao sitioativo dele. Na onde? Na molécula de troponina. Então na troponina eu tenho o sitioativo do cálcio. Quando o cálcio vai, se liga ao sitioativo dele na troponina, a troponina leva a tropomiosina uma mudança. Então nada mais é do que agora, como esse cálcio se ligou, a troponina muda a posição da tropomiosina, que descobre o sitioativo. E agora eu posso ter o acoplamento miosina-actina. Show de bola, show de bola. Então, agora repito o que eu acabei de falar. Na fase excêntrica do movimento, como eu tenho actina e miosina se alongando enquanto geram tensão, há um impacto nas actinas e miosinas que possuem menor capacidade de trabalho, levando à redução da sobreposição dos filamentos de miosina e actina.
O que isso significa? Vamos entender. Imagina que eu estou aqui no supino reto. Sei lá, tem 50 quilos somando a barra. 50 quilos no supino reto. Para poder fazer a fase concêntrica, tem 100 actinas e miosinas sendo recrutadas. Agora na fase excêntrica do movimento, como a actina e miosina se alonga enquanto gera tensão, esse impacto na atividade das actinas e miosinas, menor capacidade de trabalho, leva à redução da interação miosina-actina. O que isso significa na prática? Se eu fiz a fase concêntrica com um recrutamento de 100 actinas e miosinas, na fase excêntrica com o mesmo peso, eu tenho menos recrutamento de unidades motoras. Então na fase concêntrica tinha 100 actinas e miosinas. E agora na fase excêntrica tem, sei lá, 60 actinas e miosinas. Mas se tinha na fase concêntrica 50 quilos na barra e 100 actinas e miosinas, a tensão por cada actina e miosina era uma. Mas agora tem os mesmos 50 quilos e menos unidades motoras sendo recrutadas na fase excêntrica, tem 60. Isso quer dizer o quê? Que a tensão por micrômetro quadrado aumentou. E como a tensão por micrômetro quadrado aumentou, a exigência para cada micrômetro quadrado, para cada actina e miosina aumentou. Isso tem um impacto de maiores microlesões. Além disso, na fase excêntrica nós temos grande liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. E isso ativa proteases, cálcio dependentes, que são as calpaínas, Isso gera mais microlesões. Eu tenho microlesões aonde? Imagina que aqui é um músculo. Aqui é um músculo esquelético. Eu tenho microlesões aonde? No sarcolema, que é a membrana da célula, nas actinas e miosinas. Eu tenho nos túbulos transversos, na molécula de titina. A titina, ela funciona como uma mola molecular responsável pela elasticidade passiva do músculo e por manter as moléculas de miosina no lugar. Então, olha só, como eu tenho mais microlesões, eu tenho mais liberação de prostaglandinas, de histamina, de interleucinas. Consequentemente, aumento da atividade dos nociceptores. Nociceptores são células nervosas responsáveis pela sensação de dor. Por isso que eu vou ter mais dor. O que isso significa, Rafael? Que mais microlesões é mais estresse para o músculo esquelético, inclusive para ativar as vias moleculares associadas à hipertrofia. Então aí pode vir a sua análise. Então quer dizer que fazer a fase excêntrica é mais importante para a hipertrofia? Bom, se você pensar em hipertrofia pelas vias moleculares advindas da microlesão, sim. Só que nós temos estudos que já mostram para nós que a fase excêntrica não tem um impacto maior na hipertrofia do que na fase concêntrica. Contudo, você pode utilizar essa ferramenta para quê? Para estruturar o programa de treinamento. Por exemplo, quando você quer um treino que tenha maior estresse, mecanotransdução, você pode dar ênfase na fase excêntrica. Quando você quer um treino que gera mais estresse metabólico, ou seja, mais produção de íons de hidrogênio, que vai ser importante. Por que é importante? Porque esses íons de hidrogênio, por exemplo, vai ter um impacto fisiológico em aumentar a atividade de vias moleculares que estarão também associados à hipertrofia muscular. Se eu tenho hoje o meu aluno, por exemplo, eu trabalho com um hipertenso, e eu quero, a pressão dele está um pouco elevada, eu posso dar ênfase na fase excêntrica, por exemplo, porque a fase excêntrica, como eu tenho menos vasocompressão, porque na fase concêntrica, quando o músculo se contrai, esse músculo se contraindo gera vasocompressão. Vasocompressão aumenta a vasocompressão. Deixa eu pegar a tampinha aqui.
a vasocompressão, que acontece na fase concêntrica. Entendeu isso, o mecanismo? O músculo se contraiu e na fase concêntrica, perdão, eu tenho o músculo se contraindo, colabando os vasos sanguíneos. Estava tendo ali vasodilatação, mas agora colabou os vasos sanguíneos. Isso gera o quê? Vasocompressão mecânica, aumento da resistência vascular periférica. Isso gera aumento da pressão arterial. Se você está trabalhando com um hipertenso, você quer menos resposta de elevar a pressão arterial durante o treino. Então você pode dar ênfase na fase excêntrica. Não, quero hoje um treino que tenha mais estresse metabólico, mais depressão de glicogênio. Opa, então eu posso dar ênfase na fase concêntrica e não na excêntrica, porque na excêntrica, quando o músculo se alonga, ele descolaba os vasos sanguíneos, aumento do fluxo sanguíneo, aumento da chegada de oxigênio, mas não é isso que você quer um maior estresse metabólico, mais produção de hidrogênio, que inclusive vai ativar vias moleculares, proteínas de choque térmico, por exemplo, aumento de hidrogênios, aumento também de radicais livres. Isso ativa vias moleculares, por exemplo, como a via da MAPK, proteína quinase ativada por mitógeno, para gerar hipertrofia, mas, por exemplo, microlesões, tensão aumentada, e nem necessariamente eu preciso de microlesões. Entenda isso, não tem relação ter microlesões para ter hipertrofia, mas a tensão maior por micrômetro quadrado já ativa, por exemplo, fosfolipídios de membrana. Esses fosfolipídios de membrana vão ser convertidos em ácido araquidônico e depois prostaglandinas, que atraem neutrófilos e macrófagos para aquele local que foi agora exigido, e isso também ativa, por exemplo, via das células satélites. Olha o impacto. Rafael, então é melhor fazer concêntrica ou excêntrica? Os dois, trabalhe com a ênfase com os dois. No seu programa de treinamento vai ter treinos que você vai querer mais mecânico, transdução, mas não pense que a fase excêntrica vai gerar hipertrofia de magnitude superior do que se você também der ênfase na fase concêntrica. O que é melhor então fazer, Rafael? Estrutura com os dois modelos. Para quê? Para você ativar diversas vias moleculares, porque na fase excêntrica você tem um impacto em algumas vias moleculares. Só que como você tem um maior estresse metabólico, você também impacta em outras vias moleculares. Se você ficar apenas num único modelo de prescrição de treinamento, você fica rendido. Então, se você tem uma estrada que chega num local, se essa estrada está com um buraco, você se ferrou, você vai ter que voltar. Só que se para esse local você tem várias estradas, uma estrada está congestionada, você vai para outra, vai para outra, vai para outra. Quanto mais estradas eu pegar, mais a possibilidade de chegar no local que eu quero. O que eu quero dizer? Quanto mais atividade de vias moleculares você tiver, maior a repercussão na hipertrofia muscular que você vai ter com o seu aluno. Você vai ativar a via das células satélites, da calmodulina. Quando nós temos aumento da liberação de cálcio, do retículo sarcoplasmático, esse cálcio se liga a uma proteína que se chama calmodulina, que leva ao aumento da calcineurina e que impacta no aumento de NFAT, fator nuclear ativado por células T. O que faz o NFAT? Migra para o núcleo da célula e aumenta a transcrição de RNA mensageiro para que depois aconteça a tradução no ribossomo de actina e miosina. Olha só, quando nós temos aumento de hidrogênio, de estresse, de espécie reativa de oxigênio, aumenta a atividade da proteína quinase ativada por mitógeno, aumento do estresse de fluxo, que eu posso trabalhar quando eu tenho aumento da fase, ênfase na fase concêntrica, porque depois que eu tenho acolapamento do vaso sanguíneo, mas depois eu tenho uma hiperemia, e esse aumento do estresse de fluxo tem um impacto em osmosensores de volume presentes na membrana, que agora também manda informação para aumentar a atividade da proteína quinase ativada por mitógeno. O aumento da hipóxia, que ocorre mais na fase concêntrica do movimento,
tem impacto agora nas proteínas de choque térmico, assim como o hidrogênio também tem. Então você pode ver que eu preciso de ambas as fases. Você vai até encontrar estudos que falam que a fase excêntrica tem uma tendência de ter maior impacto na hipertrofia muscular. Mas a relevância estatística não é grande. Então, a minha análise para vocês é: use de ambos os modelos. Trabalhe com a cadência para enfatizar a fase concêntrica e excêntrica. Quando você fizer mais microlesões, mais tensão, mais mecanotransdução, mais tensão por micrômetro quadrado, dê ênfase na fase excêntrica do movimento. Quando você quer mais depressão de glicogênio, mais acidose metabólica, mais espécies reativas de oxigênio, mais atividade agora inclusive tem hipóxia, para aumentar a atividade das proteínas de choque térmico, da proteína quinase ativada por mitógeno. Dê ênfase na fase concêntrica, não faz a fase concêntrica mais lenta. Esse vídeo tem a intenção justamente de fazer com que a sua prescrição do treinamento resistido possa ser diferente, possa ter um olhar mais aprofundado para ter um impacto nas vias moleculares associadas à hipertrofia e dessa maneira você ter um valor diferente para o seu aluno. Senão a abordagem vai ser sempre a mesma coisa, concêntrica, excêntrica, não, você tem que ir além, entenda as repercussões fisiológicas. Desde a questão das microlesões serem maiores na fase excêntrica, o impacto que isso gera, desde que eu falei como a liberação de fosfolipídios de membrana, aumento de ácido araquidônico, aumento de prostaglandinas, aumento de interleucina 6, de histamina, consequentemente aumento da chegada de neutrófilos e macrófagos, que vai impactar agora no aumento da atividade de proliferação e diferenciação das células satélites, que também está associada à hipertrofia, como em outras vias moleculares que eu vou ter maior resposta pelo estresse metabólico, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho aí para você receber informações sempre que um vídeo novo for postado. Espero que tenha ajudado a entender essa repercussão. Se você ainda ficou sem entender, volta o vídeo, assista de novo, tá bom? E obrigado, espero que esse vídeo possa ter ajudado. Um abraço.